Então vai ser nosso último laboratório, assim, laboratório de material, né? Tá despedida desse lance, né? desse processo que a gente lutou, dessa liberdade de criação, de experimentação. Então que se joguem mesmo, sabe? Que pega a força, que pega a energia ativa, sabe? Ativa mesmo, ativa os olhos, tá com brilho nos olhos. E vamos lá, vamos que vamos. Fazer teatro é sempre uma aventura. Quando Isa Lanza me convidou para conceber a dramaturgia de sua conclusão de curso, ao ter acesso às primeiras inspirações do processo, Shakespeare e a música popular brasileira, eu soube de antemão que aquela seria uma aventura especial. Assim se inicia o nosso mundo, com um lobo que brinca de ser Deus e que por alguns instantes vira Deus. Que o amor te rodeie, que a sua luz pura interior guie o seu caminho, guie o seu caminho, guie o seu Adepto do caos, aceitei a empreitada. Recebi, como primeiro material de trabalho, o resultado de uma oficina que os integrantes do processo fizeram com Alberto Gauss em seu Palácio da Mímica, em São Paulo. Sendo matéria bruta, maravilhosamente desconexa, achei que, num primeiro momento, eu não deveria elaborar uma dramaturgia definitiva, imposta àqueles esboços de personagens. É comum que, mesmo em processos coletivos, caiba ao dramaturgo a tarefa de registrar o material apontado, como se ele fosse o receptor de todo o devaneio poético elaborado e coubesse a ele a tarefa de encontrar as saídas, as sacadas, os sentidos intrínsecos àquela profusão de elementos cênicos. Contrariando isto, apresentei uma primeira dramaturgia consonante com as demais instâncias de criação do espetáculo, optando por apresentar um material improvisacional, descompromissado com o que seria nosso futuro texto. Assim, surgiram os textos Delírios de Will, uma sombra vestida de som, Delírios de Will, sobre a montanha mais alta, um pulo no mar, Delírios de Will, ou sob a carne pútrida de seus desejos, e Delírios de Will, uma espécie de arca de Noé. Em 2 meses de peregrinações, termo importado da vivência com Gauss, que muito bem explicita a ideia do teatro como ritual, os personagens foram assim delineados. A construção de Ayla Risse remetia a Julieta, mas também a Ofélia, nesse sentido em que coisas aparentemente díspares como o amor e a morte possam conviver. No processo, ela encontrou um nariz de palhaço, o que talvez tenha ajudado a dar o nome a seu personagem, Calma Neném, nome que eu adotei na dramaturgia. Renato Ribeiro aludia ao sanguinário Macbeth, mas também ao não menos sanguinário Lampião Nordestino, numa dessas digressões que só o teatro, em sua natureza fortemente simbólica, permite. Também resultante de peregrinações, seu general foi batizado como Psyll. Ele empunhava sua adaga como quem dissesse: quero ser rei. Mas já havia um rei, misto da covardia de Cláudio e da decadência de Lear. Ele foi construído por Paulo Maffei. Impotente, metáfora que me pareceu tanto explicar seu caráter cômico quanto trágico, seu rei fazia referência a todos os reis shakespearianos, símbolos de um poder
que será invariavelmente deposto para dar lugar a um outro poder que também o será. A rainha, papel que foi criado por Jaira Fuentes, nasceu como um personagem dividida, divisão simbolizada pelo uso de um salto alto em apenas um dos pés. Como a rainha Gertrudes era a rainha que desposara o irmão do rei logo após o seu assassinato. Como Lady Macbeth, era cúmplice do general Psyll, seu amante, em seu plano mortífero para conquistar a coroa. Havia também uma outra rainha, inspirada primeiro na rainha Margarete e depois na já lendária personagem ouro-pretana Sinhá Olímpia. Criação de Lenin Guevara, com Sinhá Margarete, delineou-se um universo paralelo ao nosso reino, onde a trama principal se desenvolvia. Inventamos assim o Reino do Lixo, do qual Sinhá Margarete era soberana. Para Marcelo Zoppellari, que não esteve presente na oficina de Alberto Gauss, eu, Isa Lanza e Maria Odete fomos buscar em Romeu e Julieta uma personagem que pudesse trazer mais leveza à montagem. Assim que propusemos a personagem da ama ao ator, ele a converteu no principal mote cômico da montagem, travestindo-se em cima de uma perna de pau. E, como tratávamos de Shakespeare, não poderia ficar de fora do nosso reino abstrato a personagem central, não só da obra do bardo, mas de toda a dramaturgia ocidental, Hamlet. Foi criado por Hideo Kuchiyama, outro ator que se incorporou tardiamente ao processo. E, como chupássemos também os ossos de Hamlet, seu famoso solilóquio converteu-se num debate sobre sua sexualidade, ser ou não ser. Pairando sobre todos os personagens, condutor de nosso trem, um bobo da corte, que seria, descobriríamos mais tarde, o próprio Shakespeare. Era sintomático para nós que ao poeta maior coubesse o papel de um bobo, ao mesmo tempo autor e vítima de sua obra. O bobo, interpretado por Ramon Gustaf, recebeu o destino, e sua pena foi a minha pena. Tela branca de meu editor de texto. Minha fantasia de Deus. Além da já intrincada tarefa de adaptar Shakespeare, conferindo, como era meu desejo, aos 8 atores um desafio particular, o projeto que deu origem à montagem exigia nos refletir também a música popular brasileira. Coube a Fabrício Malaquias a direção musical da montagem, e foi ele que sugeriu traçarmos esse desafio a partir de uma conformação histórica da música no Brasil. Para a montagem, portanto, escolhemos um repertório que atravessava praticamente um século de MPB, partindo de Chiquinha Gonzaga até o funk carioca. Mais tarde, quando da conclusão do texto, eu perceberia que seria necessário substituir as letras por novos poemas, para evitar dificuldades com direitos autorais. Assim, nossos acordes estavam prontos. Shakespeare e MPB, atores, músicos, Isa Lanza, Maria Odete e eu. Chegávamos ao fim de 2008, momento marcado exatamente pela fala de Isa Lanza que inicia este vídeo, o fim do processo livre, das peregrinações. Começavam agora, não sem a natural angústia, meus 2 meses de solidão. Se, para Oswald de Andrade, era necessário devorar culturalmente técnicas importadas para reelaborá-las com autonomia, para mim isso já não era suficiente. Eu não queria homenagear Shakespeare, ele não precisa disso. Eu queria trabalhar a partir dele. Então, já não bastava comer Shakespeare, como os antropófagos fariam. Era preciso comer e depois chupar-lhe os ossos. Neoantropofagia brasileira. Tataravó de Padre Anchieta. Então, eu me concentrei na leitura de diversas obras do bardo. Vi filmes, eu li textos criados sob a perspectiva de atualizar Shakespeare, de misturar as obras de Shakespeare. Até que eu me encontrei com Frank Kermode, em seu livro teórico A Linguagem de Shakespeare, que me ofereceu o argumento crucial para que eu começasse a escrita.
Para ele, embora os espectadores de sua época estivessem mais afeitos a longos discursos, lá Shakespeare também soava erudito, e que essa erudição cumpria um papel político, na tentativa de trazer mais dignidade ao ofício artístico. Então, eu decidi compor o texto por versos, compondo uma história multifacetada, onde as intrigas tivessem tanta importância quanto a história principal. 2 meses de escritório, mais 2 meses de ajustes e ensaio, e pronto, lá estava o texto de pé, novamente reescrito pela cena, pela profusão de imagens propostas pela diretora, pela energia da rua, característica do Grupo Mambembe. Depois vieram cenário, figurino e maquiagem, estes últimos lindamente compostos por Antônio Apolinário. Aí, em julho de 2009, tarde ensolarada de um festival de inverno de Ouro Preto, lá estávamos, compartilhando o que o teatro tem de mais sagrado e de mais simples: condensar a vida em 2 horas, parar o tempo. Nossa, é difícil responder ser um Mambembe. Ê, Mambemba! Ser Mambembe é tentar fazer o lado mais humano do artista ser presente. Ê, Mambemba! Ah, cara, é uma outra faculdade da nossa vida, uma formação que te dava no coração, no corpo, na alma. É inexplicável, pra mim é inexplicável. Trocar essa energia da gente que está apresentando com o público que está apresentando e sentir, né, realmente no momento essa troca que emociona de cá e emociona de lá. É estar em contato com muita magia. Ai, meu Deus, eu não sei, essa alegria que dá na hora que você vê que as crianças entram em cena junto, o público entra em cena junto, e mesmo com tantas dificuldades, que é ter força, muita força, e muita vontade de amar muito teatro. Assim. É isso, Mambembe! É estar na rua, é estar no teatro, é estar com o corpo, é estar no sol, é estar com o pé no chão. É o antes, o durante e o depois. E mais um pouco. Amor, é trabalho, é suor, é sol, é terra, é grama, é chuva, é barulho, é criança, comunidade. Tudo isso é ser Mambembe. Vem com a gente! Há um pensamento que diz que a criação é uma conexão de 2 musas. A musa da inspiração, que lhe diz: sua ideia é ótima, nunca ninguém teve essa ideia, vai atrás dela. E a musa da realização, que lhe diz: transformar essa ideia em coisa é muito mais difícil do que você imagina. É exatamente por causa desse privilégio que o teatro nos proporciona, a possibilidade de ter uma ideia coletiva, de transformá-la em coisa e apresentar essa coisa coletiva para outras coletividades, criando uma imagem fractal de trocas e experiências, é que eu digo: entre a festa e o teatro, eu escolho o teatro, que é uma festa. Entre a praia e o teatro, apresentar-se é criar, fazer viver. Não é essa, enfim, a mais louca fantasia de Deus?